Irmãos, este texto fala de tantas coisas e é um texto tão belo que só a sua leitura já edifica a nossa vida. Mas uma das coisas que estão pouco discutidas nesse texto são as pessoas que andam, a caminhada das pessoas, os passos das pessoas. Uma maneira de nós sabermos se a pessoa está confiante ou desestimulada, se a pessoa está alegre ou triste, se a pessoa está com pressa ou está no tempo certo, é observando como a pessoa anda. O triste, o depressivo anda encurvado, o alegre anda com o rosto voltado para cima, anda mais rápido. O que está atrasado anda atabalhoado, atropelando as pessoas por onde passa. As pessoas que saíram no tempo certo andam com calma. De modo que é possível dizer muitas coisas a respeito das pessoas e o modo como as pessoas andam. Há um filme de 1995 muito bonito. Essa produção cinematográfica chama Os Últimos Passos de um Homem. Uma freira nos Estados Unidos escreveu um texto que depois foi transformado em livro. E esse texto fala da tentativa pessoal dela, numa história real, de atender ao chamado de um homem que estava numa cela, fria cela de uma cadeia americana, aguardando pelo dia da sua morte. Ele escreveu a carta para a freira dizendo que estava sendo injustiçado, que não havia provas, que ele era acusado de que havia matado 2 adolescentes, mas que aquilo não era verdade. Ele escreveu aquela carta dizendo que alguém precisava ter clemência dele, alguém precisava estar com ele. E então, aquela freira, sensível ao clamor daquele preso, num trabalho de capelania e de assistência espiritual, se dirigiu todos os dias por um período longo à cadeia. E a cada dia ela ouvia uma parte da história do homem que estava para dar os seus últimos passos em direção à cadeira elétrica. O texto que nós lemos pode ilustrar os passos de muitas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus caminhava, havia muitas outras pessoas com ele, e as pessoas andavam em volta de Jesus. Em alguns momentos o Evangelho cita que Jesus foi empurrado, oprimido pelas pessoas, comprimido pela multidão. As pessoas queriam tocar em Jesus e multidões andavam por onde Jesus andava. As pessoas que andavam com Jesus dessa maneira também tinham o grupo dos discípulos, daqueles que andavam com Jesus, mas andavam porque criam nele. A primeira lição que esse texto pode nos dar é que, embora muitas pessoas andem procurando caminhos por aí, e às vezes andem do lado de Jesus, muitas pessoas continuam caminhando sem saber para onde vão chegar. Mas especialmente quero falar dos passos da família que está envolvida nesse texto. O texto diz que quando Lázaro ficou enfermo, pediram para que alguém caminhasse até Jesus. Precisamos saber que naquele tempo não havia os termos da tecnologia que temos hoje. Não havia WhatsApp, não havia internet, não havia e-mail, não havia telefone celular. E quando se precisava dar um recado para alguém, era pelos passos de um homem vigoroso, que andasse rápido, que tinha as pernas boas, que esse recado poderia chegar até aquela pessoa. E o texto diz que alguém foi até lá e procurou Jesus dizendo: Lázaro está enfermo e a sua enfermidade é muito grave. Estes são os passos de alguém que foi em nome de outro. O texto nos diz também que num determinado momento a família de Lázaro ficou tão incomodada com aquilo que Marta saiu
Maria saiu ao encontro de Jesus e foi ter com ele, e o diálogo foi tão bonito. O texto diz que Jesus conversou com aquela moça, dizendo que você precisa se acalmar, porque ele está dormindo. Esse foi um passo intencional ao caminho de Jesus. O texto diz que Marta correu para conversar com Jesus, porque sabia que se chegasse próximo a Jesus, se conversasse com o Mestre, ela veria alguma coisa muito especial acontecendo. Mas o texto diz que a sua irmã, Maria, continuava sentada no seu banquinho, na sua casa, entristecida. E os únicos passos que ela dava era sair de dentro da sua casa, ir até o túmulo do seu irmão, chorar. E ali ela pranteava, chorava e se amargurava. Estes são os passos de muitas pessoas na nossa sociedade. E muitas vezes são os nossos passos. Marta e Maria conheciam muito Jesus. A Bíblia diz que eles eram amigos. O texto de João diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Marta se desinibiu e foi falar com Jesus. Maria preferiu ficar dentro do seu quadro de tristeza e luto, porque naquele momento ela achou que caminhar no sentido de Jesus não valeria a pena. Irmãos, quantas vezes nós também somos tentados a pensar isso? De que os nossos problemas são grandes demais, as nossas dificuldades são intransponíveis, e é melhor ficar onde estamos, com o nosso choro, com a nossa dor, com a nossa tristeza, com o nosso luto, com a nossa perda. Mas o texto diz que Jesus mandou chamá-la. E diz o texto que quando Maria foi chamada, levantou-se rapidamente, sabendo que Jesus estava chamando por ela. Jesus caminhou até lá e parou perto da aldeia e disse para Marta: vai lá e chama a tua irmã. E o texto fala que quando Maria se levantou e saiu correndo, as pessoas que estavam naquele lugar pensavam que ela ia novamente chorar e prantear no túmulo, porque era isso que ela vinha fazendo. Mas o texto nos diz que naquele momento o Senhor Jesus a aguardava próximo da aldeia e ela foi correndo até ele. Que passos abençoadores foram aqueles, que passos felizes foram aqueles que decidiram romper a tristeza e a desolação e seguir no caminho de Jesus. O texto diz que quando o Senhor Jesus soube que Lázaro tinha morrido e que já havia 4 dias, o texto fala que Jesus chorou, porque sentia a tristeza das pessoas que estavam imóveis ou que estavam agitadas pela morte de Lázaro. Então diz o texto que o Senhor Jesus tomou uma decisão importante e pouco convencional. Jesus disse: tirem a pedra do túmulo. E ninguém em sã consciência faria aquilo depois de 4 dias. Naquele tempo havia uma lenda de que o corpo apodrecia no 3º dia. Do 3º para o 4º dia, o corpo começava a ficar podre, cheirava mal. Sabemos hoje que o corpo começa a apodrecer ainda quando estamos vivos. E quando o Senhor Jesus disse: tirem a pedra, alguém disse: Senhor, não pode tirar a pedra porque faz 4 dias e já cheira mal. Mas a coisa é tão bonita que a frase que o Senhor Jesus disse naquele dia é uma das mais belas do Novo Testamento. Marta, Marta, já não te disse: se creres, verás a glória de Deus.
E se nós observarmos esse texto, nós vamos nos lembrar que Marta foi a primeira a conversar com Jesus. Foi a primeira que saiu de casa, a primeira que foi ao encontro de Jesus. Ela era mais corajosa, aparentava ser a pessoa que tinha mais fé naquela família. Era a pessoa que confiava mais em Jesus, mas na hora que o Senhor Jesus ia tomar a sua decisão e que ia fazer o seu milagre, o coração de Marta caiu na incredulidade. Nós também somos assim. Muitas vezes caminhamos na direção de Jesus, mas no momento em que as coisas estão para acontecer, nós descremos e pensamos que Jesus não é tão poderoso e tão capaz assim de fazer o milagre de que precisamos. O fato é que Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E naquele momento, quando os homens que caminharam até a pedra romperam aquele lacre e tiraram a pedra daquela gruta, e aquele sepulcro era uma pedra escavada, ou era um buraco natural na pedra, e havia uma grande rocha tampando a entrada do túmulo, selada com alguma coisa parecida com cimento, para que o cheiro não saísse. E quando os homens foram, trabalharam e arrancaram aquela pedra, o Senhor Jesus pediu que um homem desse passos importantes. Lázaro, vem para fora. E aquele que as pessoas pensavam que nunca mais andaria, andou na direção de Jesus. Muitas pessoas estão num estado próximo a Lázaro, achando que o que pode acontecer daqui para frente é apenas a imobilidade. Mas quando o Senhor Jesus diz: Lázaro, vem para fora, não há pernas que não caminhem no sentido de Jesus. Mas os passos mais importantes desse texto não são os passos de Marta, não são os passos de Maria, e nem são os passos de Lázaro. Os passos mais importantes desse texto são os passos de Jesus. Maria e Marta foram até Jesus porque eram amigas de Jesus, porque tinham intimidade com Jesus, porque tinham comunhão com Jesus. Mas antes disso tudo, o Senhor já vinha ao encontro delas. Irmãos, muitas vezes nas nossas dificuldades e problemas, dos enfrentamentos que temos na vida, nós pensamos que todas as pessoas se afastam, somos capazes de ouvir os passos de pessoas indo para longe de nós, mas há alguém que caminha em nossa direção, e esses são os passos de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Jesus nos chamou para que Ele viesse ao nosso encontro. E quando o Senhor Jesus diz: Lázaro, vem para fora, Ele pode dizer o seu nome. Ele pode chamar você pelo seu nome e dizer: vem para fora. Se você pensa que não pode andar, o Senhor Jesus pode fazer com que você dê um passo que você nunca imaginou. E não é pelas suas pernas, pelo seu vigor, não é pelo seu porte físico, não é pelo seu vigor de jovem ou pelo seu cansaço de idoso, mas é pela força e pelo poder do nome de Jesus. Por isso, não duvide quando o Senhor disser o seu nome e complementar: vem para fora. O filme que nós mencionamos termina com aquele personagem caminhando tristemente por o corredor da morte. O corredor da morte é ilustrado no filme como um corredor longo, e lá no fundo há uma sala, e aquele homem vai caminhando tristemente.
Ele vai andando, escoltado por 2 soldados, um de cada lado. E quando se abre a porta, há um pequeno público assistindo àquela execução. O homem se senta na cadeira, as fivelas são presas. E esses foram os seus últimos passos. Os últimos passos de um homem. Esse homem teve toda a oportunidade de caminhar na direção de Jesus, porque Deus caminhou na direção dele. Deus mandou um anjo para falar com ele. Aquela freira era uma missionária que o Senhor colocou para dizer para aquele homem: não caminhe para o corredor da morte, para a cadeira elétrica. Caminhe para Jesus, porque Jesus já veio ao seu encontro. Todos nós temos a oportunidade hoje de caminhar na direção de Jesus. E não há dificuldade, não há problema, não há doença, não há obstáculo que não possa ser acolhido pela frase: Lázaro, vem para fora. O Senhor Jesus está aqui hoje. E o mesmo que chamou Lázaro, chama você para caminhar em sua direção. Que esses sejam os nossos passos e o nosso caminhar na direção de um Jesus que está vindo ao nosso encontro. Que Deus nos abençoe.